E aí, gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? O capítulo 7 foi realmente incrível e agora o capítulo 8 está realmente sensacional. Já está com seu caderno, sua água, sua caneta? Vamos começar? O capítulo 8 de Provérbios começa assim: Não clama porventura a sabedoria e a inteligência não faz ouvir sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, se posta. Do lado das portas da cidade, a entrada da cidade, e a entrada das portas está gritando: Ó vós, homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós insensato, entendei de coração. Entendeis. Por acaso a sabedoria não clama para ser ouvida em todos os lugares? Percebe que a intuição ela está disponível para nós em todos os lugares, de todas as formas, em todas as situações. Quando nós estamos no estado de presença para ouvir, nós vamos receber isto, seja diante de qualquer situação. E aqui ele faz um enunciado para os simples, os insensatos, para que entendam de coração. Sabe, entenda de coração o que nós estamos estudando aqui. Sinta a verdade dessas palavras, use-a e coloca em prática. O que é uma pessoa simples? Uma pessoa simples é uma pessoa sem instrução. A única diferença que pode haver em todos os seres humanos é a quantidade de informação que essa pessoa tem a respeito da vida, do mundo, dos negócios, de relacionamento. Assim como na escola você aprende a adição, somar, 1 mais 1 igual a 2, e você treina isso, você tem que aprender a respeito das coisas que você não sabe. E isso é uma construção, é uma autorresponsabilidade que você tem que ter por você mesmo. É o maior ato de amor próprio que você pode fazer por você. Uma pessoa simples é uma pessoa ausente de conhecimento. Vamos para o versículo 6. Ouvi, porque falarei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade. Porque a minha boca proferirá a verdade e os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nela nenhuma coisa tortuosa nem pervertida. Todas elas são retas para aquele que as entende bem, e justas para os que acham o conhecimento. Você já percebeu que uma pessoa que ela vive dentro de um comportamento injusto, ela é uma pessoa que ela se julga saber muita coisa. Mas o saber dela não vem baseado nessas instruções. O saber dela vem baseado no boca a boca, no que ela decidiu acreditar, na ilusão da percepção dela.
Vamos para o versículo 10. Aceitai a minha correção, e não a prata, e o conhecimento, mais do que o ouro fino escolhido. Olha só uma coisa. Seja em que momento da vida que você está, para que você troque a crença que você está vivendo agora, o que você acredita, o que você pensa, o teu ponto de vista, você vai ter que aceitar a correção. Porque se você não for corrigido, você vai permanecer fazendo o que você faz, pensando o que você pensa, achando o que você acha. Aceitar a correção é um ato de humildade, reconhecer que eu preciso de melhora, eu preciso mudar, eu preciso de ajuda, eu preciso ser corrigido. Aceitai a correção e aceitai o conhecimento mais do que o ouro e mais do que a prata. Olha só. Aqui traz a comparação que a riqueza da correção e do conhecimento são maiores do que o ouro e da prata. Toda pessoa, ela precisa estar de acordo com a vida. Ela precisa expressar a vida no viver dela, nas atividades dela, nos relacionamentos dela. Vamos pro 11. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo o que mais se deseja não pode se comparar com ela. A sabedoria é melhor que os rubis. A sabedoria, não há nada que pode se comparar com ela. É engraçado porque nós passamos uma vida acreditando que o grau máximo de riqueza é físico, é dinheiro, é posses, é bens. Só que aqui diz que quem adquire sabedoria, o valor da sabedoria é muito maior do que tudo isso. Então, se você não se corrigir, ressignificar os teus valores, o que você acredita que é riqueza, segundo esta palavra, você sempre será um miserável. Porque de fato uma pessoa ela pode conseguir qualquer quantidade de dinheiro que ela quiser. Porém, se ela não tiver o prazer de viver, a alegria, a felicidade como forma de expressão para usar aquele dinheiro, não vai adiantar. O dinheiro não é a solução. A solução é a mudança de comportamento, a solução é o ser, a solução é a expressão da vida. A solução é a conexão com o seu Criador. A solução é adquirir conhecimento. E utilizá-lo. Vamos lá para o 12. Eu, a sabedoria, habito com prudência e acho conhecimento dos conselhos. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Que claro, gente. O que é o temor do Senhor? Odiar o mal, soberba, arrogância, o mau caminho e a boca perversa.
odiar o mal. Uma pessoa que não compactua com atitudes malevolentes. A soberba, a pessoa que se acha superior às outras, ela estabelece um comportamento de domínio sobre o outro ser humano. A arrogância, achar que é melhor. A ausência de humildade. Pessoas que têm práticas que não edificam, que não constroem vida, mas sim que destrói a vida. E a pessoa que fala bobagens, que fala coisas perversas. Temos que perceber que só existe dois caminhos, pessoal: ou da construção ou da destruição. Tudo que você pensa, sente, fala e age, ou constrói a tua vida, ou destrói a tua vida. Qual é a diferença dos dois? É o conhecimento. Empregado em construir ou destruir. Vamos lá para o 14. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por mim governam príncipes e nobres, sim, todos os juízos da terra. Eu amo os que me amam, e os que cedo me buscarem me acharão. Percebe que para você encontrar sabedoria, você primeiro precisa tomar a ação de buscar. Assim também, Jesus ele disse a mesma coisa: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o coração. Eu amo os que me amam. Para os que amam sabedoria, a prática, o viver, a sabedoria também declara o seu amor para essa pessoa. Aqui está falando uma série de recompensas, resultados, a qual a pessoa que escolhe ter esse comportamento, ela tem como efeito da vida dela, como resultado da vida dela, esse comportamento. Vamos lá para o 18. Riquezas e honras estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e os meus ganhos mais do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça no meio das veredas do juízo, para que faça herdar bens permanentes aos que me amam, e eu encha os seus tesouros. Sabe quando você está tentando de tudo para, entre aspas, vencer na vida, melhorar a sua situação financeira? Essa frase é muito usada no meio das pessoas. Vencer na vida. Você entende que a sabedoria, o conhecimento, a instrução, através da intuição é dirigida para ti, para que você prospere? Por isso que o discernimento e a inteligência, elas estão a serviço da intuição, para que saibamos como vamos empregar a sabedoria, nos auxilia. Vamos lá para o versículo 22. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes das suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra.
no versículo 22 em diante até o versículo 30, remete que essa energia, a sabedoria, ela esteve presente desde a criação da terra. Porque aqui ela remete uma fala sobre ela mesma, o conceito, a origem da sabedoria. Desde a eternidade eu fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra, quando ainda não havia abismos, fui gerada, quando ainda não havia fontes carregadas de água. Antes que os montes se houvessem assentados, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava o céu. Quando trançava o horizonte sobre a face do abismo. Vamos repetir aqui o 27. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Você percebe? Se nós fôssemos considerar a sabedoria, como aqui está declarando, quando ele preparava os céus, ali estava eu. Ele quem? Deus. Ali estava a sabedoria. Se nós fôssemos considerar que seria um ser responsável por todo o conhecimento, discernimento e inteligência para o nosso uso, em nos auxiliar aqui na terra. Quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava o mar e o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunhava os fundamentos da terra. Então eu estava com ele, e era o seu arquiteto de cada detalhe. Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Eu era o seu arquiteto. O que o arquiteto faz, pessoal? Um arquiteto, ele tem a funcionalidade de projetar. Ele vê um espaço e projeta algo sobre esse espaço. Esse projeto ele pode ser inúmeros, como por exemplo, casa, prédio, apartamentos, barracos, barracões. E quem que dá o aval, quem que constrói o projeto do arquiteto? O engenheiro. Você percebe que o arquiteto, ele não se preocupa como o engenheiro vai fazer as coisas, como ele vai desenvolver o projeto de obra, os cálculos, a lógica. E isso aqui é muito lindo pelo fato que a sabedoria, ela é como seu arquiteto. Tudo aquilo que você quer realizar, a sabedoria ela está contigo. E Deus é o engenheiro do universo. Não se importe como as coisas devem acontecer. Permita que quem te criou te mostre o caminho. Mas pela ansiedade humana, pela falta de confiança, pela falta do saber da sua identidade como filho de Deus, se esquece que o como as coisas acontecem é exclusivamente de Deus. É como se a pessoa quisesse ensinar Deus a ser Deus, sabe? A pessoa ela fala: Deus, eu quero um carro. Beleza.
Deus, ele nunca diz não para ninguém. Beleza, eu vou te dar esse carro. Então, mas agora eu vou te ensinar como que você tem que fazer para esse carro chegar a mim. Que hilário. Mas muitas pessoas se comportam assim. Permita experienciar Deus na sua vida. Decida as mudanças que você quer para sua vida como arquiteto. E permita que Deus direcione, te mostre os caminhos. Vamos para o 31. Regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouve a instrução e sede sábios, não rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará sua própria alma. Todos que me odeiam, amam a morte. Uau! Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos. Sabe, quando eu literalmente senti o que isso quer dizer, eu nunca mais parei de me aperfeiçoar na minha jornada. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Então, olha só que interessante. Quem achará a sabedoria, alcança o favor do Senhor. Sabe como no exemplo do carro? Você quer o carro e você alcançou o favor do Senhor. Sabe quando Deus prepara, quando um pai prepara um presente para o filho? É exatamente assim que eu vejo. Tudo aquilo que nós pedimos, Deus como Pai, quando nós alcançamos a sabedoria, tudo passa a ser um favor de Deus, uma experiência com Ele, um presente dele. Porque se o que mais te importa for o seu autoaperfeiçoamento, o que importa a vida física? O que importa o problema? O que importa o dinheiro? Se tudo o que tiver na sua vida física vai ser suprido. Se aqui está falando que você vai alcançar o favor de Deus, como que te faltaria algo? Isso aqui está muito congruente com o versículo: buscai primeiramente o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Cara, quando você pensa em acrescentadas, acrescentado, dado, presente, adicionado. Só que o esforço, geralmente ele é concentrado em ter as coisas e não em ter sabedoria. Eu busco intensamente o ter nas coisas materiais, mas não intensamente o ter nas coisas que alimentam a minha alma. Que absurdo. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, porque o que me achar, achará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violenta a sua própria alma. Uma pessoa que ela vive sem sabedoria, gente, ela desafia a expressão de vida e felicidade na experiência de vida dela. É parte do ser humano crescer
em conhecimento e sabedoria. Na prática desse conhecimento, dessa sabedoria, tendo discernimento, inteligência, juízo, ali está o favor do Senhor. Porque a própria sabedoria te concede o favor de Deus. E o que é o favor do meu Pai? É ser acrescentado todas as coisas na minha vida. Eu não estou dizendo em momento algum que a pessoa que encontrou, a pessoa que ela está crescendo em sabedoria, ela vai ter nenhum tipo de problema, situação ou desafio. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que ao saber que você tem sabedoria dentro de si, que é o teu compromisso fazê-la crescer, tendo discernimento, inteligência, sendo instruído pela sua intuição, você vai ter o favor de Deus para qualquer situação que você for viver. Como que você vai provar que você é uma pessoa justa? Só falando? Você vai provar que você é uma pessoa justa lidando com situações para que você se posicione de maneira justa. E assim para todas as outras coisas. Como que você vai mostrar para você que você agora decidiu ser amoroso? Você vai vivenciar situações para que você se comporte e mostre para você que agora você decidiu e vive pelo amor. O que acontece é que quando nós pensamos nessa questão do favor de Deus, nós queremos se ausentar de viver as situações aqui na Terra. Eu recebo a instrução de Deus para mim saber como funciona o planeta Terra. Para mim saber lidar com uma pessoa que é diferente de mim. Para que eu saiba lidar com uma pessoa que está infeliz. Para que eu saiba lidar com uma pessoa que está se sentindo injustiçada. Uma pessoa que está se sentindo com raiva. Eu recebo sabedoria, conhecimento, discernimento para saber lidar com esse tipo de situação. Eu recebo isso para que o meu viver, a minha expressão de vida seja mais bela, mais leve. Mas o que pecar contra mim violenta a sua própria alma. E aí eu te pergunto, se você está violentando a sua alma, por quanto tempo mais você vai suportar se fazer isso, causar isso na sua própria experiência de vida? Decifre a sua consciência. Se for necessário, ouça de novo essa aula que está incrível e anote aí. Muito obrigada.